Quais são as diferenças entre as lâminas industriais, semi-industriais e artesanais? Hoje eu estou aqui com várias lâminas de categorias diferentes para você poder conhecer um pouquinho e não comprar gato por lebre. Se você é um sobrevivencialista, a gente sabe que construir faz parte da sua vida e ter ferramentas certas para cada trabalho é uma mão na roda durante os projetos. Pensando em facilitar para você montar a sua oficina em casa, o SV montou uma parceria com a Palácio das Ferramentas, uma loja com 30 anos de experiência e que oferece praticamente tudo o que você precisa para garantir que você tenha em mãos toda a ferramenta e acessório possível. Com um site novo e muitas marcas de opções, você pode encontrar equipamentos de marcenaria, serralheria, elétrica e construções em geral sem dificuldade nenhuma. A Palácio das Ferramentas está entre uma das maiores lojas do ramo no Brasil e por isso conta com um atendimento diferenciado e também com preços muito convidativos para você que está começando a sua oficina ou quer aprimorar a sua capacidade de trabalho. Se a Palácio das Ferramentas apoia o sobrevivencialismo há 2 anos, é porque nós confiamos no trabalho deles e também porque eles entendem a necessidade que todo sobrevivencialista consiga construir e inventar projetos. Então, conheça mais sobre a Palácio das Ferramentas no link na descrição. Olá sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo, muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje vamos então mergulhar nessa diferença dessas 3 categorias, ou seja, como que eu consigo, ao olhar para uma lâmina, entender se ela é industrializada, semi-industrializada ou se ela é feita à mão, se ela é artesanal. Talvez agora você esteja se perguntando, Júlio, para que eu quero saber disso? Bom, na cutelaria existe um mundo muito vasto. Existem materiais de variedades infinitas, existem lâminas com formatos diferentes, como você está vendo aqui na mesa, existem processos de fabricação diferentes e tudo isso vai impactar em 2 coisas importantes: preço e função. Por isso, conhecer essas nomenclaturas te deixa mais blindado. Isso porque, como em qualquer área, meus amigos, sempre vai ter alguém querendo passar a perna no que sabe menos. Então, você sabendo o suficiente, você não vai cair no conto do vigário, certo? Então, vamos começar pelo começo. Vamos entender qual é o princípio que difere essas lâminas. Vamos passear por elas com calma para você sair daqui com a aulinha completa, certo? Bom, primeira coisa que nós temos que entender é que essas categorias elas são referentes ao processo de fabricação da lâmina. O que vai diferenciar uma lâmina industrial de uma lâmina artesanal não é se uma é aço tal e a outra é aço tal. Não. Quando falamos de métodos de fabricação, estamos falando das categorias que a gente está falando hoje. Então o material ele não é um definidor se a lâmina é artesanal ou não, certo? Então vamos lá, vamos começar pelas industriais para começar a exemplificar essa nossa conversa. Eu tenho aqui 3 exemplos bastante simples. Eu tenho aqui uma Gerber, né, da linha do Bear Grylls. Tenho aqui uma Puco, na verdade uma faca estilo Moura, da marca Baco. E tenho também uma lâmina aqui, que é a Bianchi. A gente até ganhou de presente essa lâmina, eu não sei o modelo dela. O que essas 3 lâminas têm em comum? Quando você olha para elas, você vai ver, elas têm tamanhos diferentes, propostas diferentes, materiais diferentes. Mas elas têm uma coisa em comum. Elas são feitas em grande volume para atender uma grande quantidade de pessoas sem variação entre cada unidade. O que isso significa? Que, por exemplo, uma lâmina industrial como essa daqui, ela utiliza de procedimentos, como o próprio nome diz, industriais, então ela utiliza de um maquinário que permite repetição e velocidade. Então, uma lâmina como essa aqui, ela pode ser fabricada, por exemplo, 500 lâminas em um dia e serão todas exatamente iguais. Ou seja, uma máquina, um processo industrial, ele fornece repetição, velocidade, mas é claro, aí você perde na exclusividade. Se eu tenho uma lâmina como essa aqui e você está segurando uma exatamente igual aí na tua mão, elas não têm nada de diferente. Então o processo industrializado, ele acaba oferecendo para você modelos muito diferenciados no que tange a linhas diferentes, mas eles não são exclusivos, né? A lâmina que eu comprar aqui, você vai comprar aí também. Isso significa que lâminas industriais são inerentemente ruins? Não. Veja, essa, por exemplo, é uma lâmina muito consagrada no mundo do bushcraft, por exemplo. Essa lâmina do Bear Grylls aqui, apesar de toda a brincadeira que eu faço, ela também é muito consagrada pela sua utilização. Ou seja, isso significa que só por ser industrializado não significa que tem materiais ruins.
Especialmente no mercado americano, você pode encontrar facas que são de linha, são facas em série, como por exemplo a Ka-Bar, como por exemplo a Cold Steel, que são lâminas industrializadas, o processo é totalmente maquinarizado, mas são incríveis em termos de qualidade. Agora vamos pular para o outro extremo. Saímos do industrial e agora vamos lá para o artesanal. O artesanal, como o próprio nome diz, vem das mãos de um artesão, ou seja, é um trabalho manual feito por um artista. Isso significa que, diferente das lâminas industrializadas, você não vai ter lá uma prensa batendo várias vezes e empurrando um monte de lâminas. Você vai ter uma lâmina que vai demorar um certo tempo para ser feita e que vai ser feita com muito cuidado por um ou dois ou até três artesãos diferentes. Aqui eu tenho alguns exemplos, veja. Por exemplo, essa aqui é uma lâmina enorme, né? Estilo Bowie, olha só, com o cabo todo de osso. Você percebe que mesmo que eu tivesse uma lâmina com os mesmos materiais, ela não seria igual a essa, porque só tem esse osso no mundo, não tem nenhum parecido. E o artista que fez essa lâmina, ele não utilizou um corte a laser, por exemplo. Então, se ele cortar uma exatamente igual, ainda haverão diferenças de dimensões e pequenas variações na fabricação do produto. Assim como, por exemplo, ó, aqui eu tenho um cutelo todo desenhado, você pode observar que esse cutelo aqui especificamente, ele tem um desenho, e esse desenho pode até ser feito de novo, mas não sairá exatamente igual, porque quem faz este desenho, faz ele por meio de um processo artesanal. O que isso significa, né? Quando você olha todas essas características desse equipamento, né? Você percebe que é um produto que ele não tem muitas vezes, e aqui eu não estou falando de forma determinante, ele não vai ter um acabamento industrial. Por quê? Porque ele é feito na mão e muitas vezes no quintal da casa de alguém, né? Algumas vezes o segredo do artesanal está em compreender que ele deixa, preste atenção, ele deixa de ser somente uma ferramenta e ele vira arte. Entendeu? Artesanal. Arte. É uma arte. O que isso significa que uma lâmina como essa, se você olhar, por exemplo, Júlio, mas pô, o cara usou uma mola de aço de Kombi, não é o caso aqui. Usou uma mola de aço de Kombi e tá querendo me vender por R$1.000. Meu amigo, é o tempo da vida dele colocado em cima da lâmina, é a peça de arte que ele fez. Sobre arte, é muito difícil colocar valor. Então isso significa que quando entramos no mundo artesanal, você não só está pagando pelo preço de uma pessoa trabalhando pesado em cima daquela lâmina, como também pagando por uma peça que nunca mais, em todo o universo, terá algo parecido. Pode ter uma lâmina muito próxima dela, mas não vai ser igual. Esse é a grande sacada do artesanal, é entender que você sai da categoria de ferramenta e você entra na categoria de arte. E aqui, meus amigos, o céu é o limite. Você pode ter lâminas de R$300 até lâminas de R$50.000. Ou, enfim, se a gente sair aqui do país, você vai encontrar lâminas que talvez eu e você, juntando tudo que conquistou na vida, não vai chegar nem perto de comprá-las. Vamos agora para a categoria do meio. Esta categoria ela é um pouco complexa, porque veja, mais do que só 3 definições, é mais fácil entender um gradiente, certo? Você tem lâminas totalmente artesanais, lâminas que já têm alguma automatização e lâminas totalmente automáticas, né? Uma escala que vai de um lado para o outro. Isso significa que agora nós estamos no meio do caminho, que são as lâminas semi-industriais. O que configura uma lâmina semi-industrial? Por exemplo, aqui eu tô com a SV1, que vocês já conhecem, fiz questão de pegar ela toda surrada, inclusive, né? O que causa diferença entre essa lâmina e uma lâmina industrial? Simples, veja, partes do processo de produção dessa lâmina são automáticos. Quando a SV1 é feita, eles pegam uma chapa de metal inteira e mandam no corte a laser. Lá, o laser vai cortar certinho vários moldes da lâmina, certo? Só que vai ser só um molde, né? Ele vai estar ali, o formato da lâmina, mas ele não vai ter nenhum tipo de fio, nem cabo, nem nada, certo? A partir desse ponto, quando o cuteleiro recebe ali aquele bando de moldes cortados, ele vai manualmente fazer os desbastes de fio, ele vai fazer o cabo, fazer a pintura, fazer a bainha. Então o que acontece? Todo o processo pós-corte a laser, ele acaba sendo artesanal. Então não dá para dizer que essa lâmina é exatamente igual a essa, porque nessa aqui mãos humanas não tocaram no processo de produção. Essa aqui sim, essa aqui metade do caminho foi feita por mãos humanas.
Qual é a diferença? Para que serve então uma lâmina semi-industrial? Bom, a lâmina semi-industrial, ela dá a capacidade de pessoas que queiram criar os seus próprios projetos, que gostam de um estilo específico de lâmina e querem comercializá-lo com boas características e com uma relativa repetição com um baixo valor, possam fazê-los. Deixa eu explicar. Se eu fizer somente uma lâmina como essa, vou criar a SV1, e aí eu crio essa lâmina, ok. E aí eu não tenho para quem vender, e se eu fosse vender a minha única lâmina SV1, ela ia custar muito caro e ia se tornar um produto inviável mercadologicamente. Agora, por ter automatizado parte do processo, eu consigo fazer mais lâminas iguais e abaixar o custo de produção para pegar o custo de produção aproximado de uma lâmina industrial, mas a relativa exclusividade de uma lâmina artesanal. Então veja que interessante, ela está no meio do caminho. Você consegue comprar um produto que ele é desenvolvido de forma artística, mas criado de maneira semi-mecanizada. O que isso tudo significa, gente? Significa então que uma é melhor que a outra? É importante pensar aqui para não falar bobeira aí nos comentários e não sair falando bobeira para os outros também. Olha só porque artesanal é melhor? Não. Só porque é semi-industrial é melhor? Não. Só porque é industrial é melhor? Não. O que isso significa? Que você tem que saber o que você está comprando. Hoje no mercado, como eu já falei antes, sempre existe o esperto querendo mandar, né? Ou seja, querendo passar rasteira em quem é completamente leigo na área. Veja, por que eu estou te dizendo isso, tá? Imaginemos que eu quero vender essa lâmina para você. Imaginemos que eu peguei o metal dessa lâmina, tá? Estou inventando aqui, e eu peguei do trator do meu avô, que morreu, né? Peguei um feixe de mola lá do trator e eu fiz essa lâmina para você. Eu fui lá na forja, bati, martelei, demorei 30 dias para fazer essa lâmina para você, tá? Esse cabo aqui é de uma árvore super rara, incrível. Quanto você acha que vai valer essa lâmina? Bom, eu sei lá, eu vou inventar aqui que ela valeria R$ 1.500. Por quê? Porque ela é única, tem grande significância e consumiu um mês de trabalho meu. Vamos inventar isso aqui, certo? Agora, se eu disser para você, por exemplo, eu peguei essa lâmina aqui da seguinte forma, eu fui ali na loja de metais, eu cortei a laser algumas unidades, eu fiz o desbaste, comprei o cabo e instalei. Talvez essa lâmina já valha, por exemplo, R$500 ou R$400. Por que eu estou te contando isso? Porque você precisa entender o que você está comprando. Tem muito vendedor por aí, preste atenção, tem muito vendedor por aí vendendo lâmina semi-industrial como se fosse lâmina artesanal. Ou seja, ele usa de processos mecanizados, mas ele quer colocar o preço da lâmina feita à mão. Então toma cuidado com isso, porque muitas vezes, como eu estou dizendo, quem sai perdendo é você, tá? Existe demérito em um cuteleiro utilizar de processos de indústria? Não, é claro que não. Mas ele não pode cobrar o preço do cara que está batendo com um martelo na frente da forja. Né? Existe uma coisa aqui que eu chamo de síndrome do músico de barzinho. Funciona da seguinte forma. Imaginemos que eu, Júlio, sou um violonista clássico e para você me contratar para tocar à noite, eu cobro R$5.000, tá? Você sabe que eu sou um baita músico e toco muito bem. Só que aí chega o cara com um repertóriozinho no braço, ele fez 3 meses de aula de violão popular, e ele chega para você e fala assim, me contrata por 50 pila, eu vou tocar igual, fica tranquilo. Você vai contratar o cara. O que vai acontecer? Ele vai empurrar à noite, vai conseguir tocar as musiquinhas? Vai, mas ele não tem a mesma qualidade do violonista clássico. E o que acontece é que daqui a pouco você só contrata o cara de 50 pila e o cara que é violonista clássico começa a passar fome. Isso acontece também no mundo da cutelaria. Quando você pega uma lâmina semi-industrial, com preço de semi-industrial, tá? Imagina que você vai pegar uma lâmina de R$450, que é semi-industrial, mas vende ela como se fosse artesanal. O que você está fazendo? Você está matando o mercado do cara que é artesão. Porque o cara que é artesão vai ter que trabalhar um mês para fabricar uma lâmina que você não vai comprar porque você vai achar cara demais. Ou seja, eles estão abaixando o preço de mercado e isso é muito perigoso também.
Por que eu tô dizendo isso, cara? Porque se você compra lâminas, eu sei que você ama lâminas. Geralmente o cara, quando entra no colecionismo, né? Porque, sejamos honestos, você não vai pegar uma lâmina dessa e acampar, né? Você vai guardar ela com muito carinho. Isso significa que se você entra no colecionismo, você tem que lembrar que é extremamente importante não promover ações que vão acabar com o seu nicho. O que acontece é que se você começa a comprar as lâminas artesanais que não são artesanais por um preço muito baixo, você mata o mercado do artesão que está se esforçando para fazer uma obra de arte. Então, muito cuidado com o que você credibiliza. Lembre-se que a forma mais adequada de protesto é escolhendo onde você gasta o seu dinheiro. Então agora você já sabe. Agora você já entende o que são lâminas industriais, semi-industriais e artesanais, reconhece as implicações diferentes de comprar gato por lebre e também reconhece as potenciais polêmicas que existem nesse mercado. Tudo isso aqui serve com um único objetivo. Eu não quero desmerecer quem faz lâminas, eu não quero desmerecer quem compra lâminas. Meu objetivo é ajudar. Então, se você aí talvez seja um cuteleiro de longa data e não concordou com nada do que eu disse, tá tudo bem. Seu comentário é muito bem-vindo aqui embaixo. Coloca aqui embaixo o que você pensa. Devo lembrar que tudo o que eu falei aqui pra vocês, gente, é com base no Júlio. É com base do que eu observo ser o caminho adequado para categorizar lâminas. Então eu não sou o dono da verdade, nem desejo sê-la. Então se você tem visões contrárias, coloca nos comentários que eu estou muito curioso para saber também. E como eu sei que nos comentários vai haver aí uma quantidade enorme de perguntas, eu já me antecipo para dizer. Essas duas lâminas aqui você pode encontrar na loja SV. Essa é a SV1, que vai estar disponível se tudo der certo até final desse ano, e essa é a SV2. Essa é uma lâmina utilitária de campo e esta é uma lâmina de pescoço que você pendura em um coldre em Kydex para você usar para pequenas atividades do seu dia a dia. Essas duas lâminas você pode comprar na loja SV, que vai estar no link na descrição. Se você é um cara que gosta de lâminas artesanais, viu essas lâminas aqui, se interessou, achou bonitas, gostaria de ter uma obra de arte guardada aí na tua casa para você mostrar para os teus amigos e eles ficarem com inveja de você, quem está oferecendo essas lâminas aqui especificamente é o Thiago. O Thiago está atrás da câmera aqui, ele está negociando artefatos de arte de maneira geral, com foco principalmente em cutelaria. Então, se você quiser conhecer, eu vou deixar aqui na descrição o Instagram dele, que está focado em negociação desse tipo de equipamento, e lá você pode ver as peças que estão disponíveis também, certo? Lembre-se que tudo que você precisa está aqui na descrição. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. A nossa comunidade aqui é fantástica, tem muita gente que manja muito. Geralmente nos vídeos de sobrevivencialismo, o aprendizado não termina aqui no vídeo. Aqui nos comentários tem gente que manja muito, falando muita coisa legal também. Dá uma olhada lá, beleza? No mais, eu fico por aqui. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.